Agora são 9h01. Eu vou direto para o Salão Verde conversar com a Carol Nogueira sobre a expectativa de debates e votações sobre os principais temas dessa terça-feira. Então, Carol, o que você tem para a gente? As atenções estão voltadas mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça. Vera, hoje a leitura do relatório na CCJ sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e também dois ministros, ministro Eliseu Padilha, ministro Moreira Franco. A expectativa, então, como a Mariana adiantou mais cedo, era de que a sessão começasse, ainda é, né, de fato, de que a sessão comece às 10 horas da manhã, mas a leitura do relatório só deve acontecer mesmo de tarde. A expectativa também é que a discussão e votação não comece hoje. Muita expectativa de que pelo menos algum deputado peça e vistas mais tempo para analisar esse relatório antes do início das discussões. Quem está aqui comigo nesse momento é o deputado Valmir Pracidelli, ele é vice-líder do PT, ele é lá do PT de São Paulo e é também titular da CCJ. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Sua expectativa então para esse dia de hoje? Muita gente já dá como certo que esse relatório deve pedir o arquivamento da denúncia. O senhor concorda com essa análise? Qual que é a expectativa que o senhor tem então desse dia de leitura de relatório e a expectativa para a votação? Olha, muito bom dia a todos os telespectadores, a todos aqueles que nos acompanham. O dia hoje vai ser bastante tenso, bastante polêmico, evidentemente, porque há uma expectativa muito grande daquilo que o relator trará no seu texto de denúncia. Ele tem dado sinais que vai pedir o arquivamento da denúncia, tem já se expressado de forma codificada, pelo menos nesse sentido. E a movimentação do governo, mais uma vez, é uma movimentação bastante complicada do ponto de vista da lisura legislativa, porque ele está, mais uma vez, trocando deputados da comissão, mais uma vez pressionando os deputados para que votem contra o prosseguimento da denúncia. Nós insistiremos no debate e estamos nos preparando, obviamente, para fazer um grande debate na Comissão de Constituição e Justiça e aqui no plenário também. A análise que o senhor faz da denúncia em si, deputado, o senhor acha que existe ali elementos suficientes para fazer essa análise? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, a denúncia ela é muito consistente, ela não é uma denúncia baseada em ilações, em convicções, ela é uma denúncia baseada em provas concretas e objetivas e mesmo que o relator apresente um relatório contra o prosseguimento da denúncia, do nosso ponto de vista, essa denúncia deve prosseguir e o presidente Michel Temer, assim como os dois ministros, devem sim ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Quem também chegou aqui com a gente para conversar sobre esse dia de hoje, o deputado Mauro Pereira está aqui com a gente. Deputado, bom dia. Sua expectativa para esse dia, primeiro lá na Comissão de Constituição e Justiça, leitura do relatório, expectativa para esse debate lá na CCJ. Bom, primeiramente, muito bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores, e dizer que a expectativa é uma expectativa, realmente nós ficamos com essa expectativa ansiosos, mas ao mesmo tempo tranquilos. Tranquilo por quê? Porque quem está por trás dessa denúncia já está preso, já está, foi agora pedida a prisão dele por tempo indeterminado pela nossa procuradora, porque se trata de um mau elemento, de um réu confesso, de um bandido. E já ficou bem claro que toda essa montagem, toda essa história contra o presidente Temer foi montada juntamente com os irmãos Batista, foi montada com o ex-procurador Rodrigo Janot. Isso é uma verdade, já existem as gravações das conversas depois, do dia que ele fugiu do Brasil, do dia que ele foi embora para Nova York. E eu confio muito na nossa Câmara Federal. Os nossos deputados e deputadas, eles, a maioria absoluta, quer o melhor para o nosso país. E quando nós dizemos que vamos votar contra a admissibilidade, nós estamos dizendo não que nós vamos proteger o presidente Michel Temer, pelo contrário, nós vamos proteger a economia do nosso país, nós vamos proteger os empregos, nós vamos proteger o crescimento e o presidente Michel Temer, assim que ele terminar o mandato, ele será investigado. Essa denúncia, não aceitando essa denúncia, nós não estamos engavetando o processo, pelo contrário, o processo fica em stand-by e quando chegar em janeiro,
de 2019, o presidente Michel Temer vai ter a oportunidade de se defender, mostrar que ele não é culpado, e a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Supremo vai poder fazer todo o trabalho deles. O importante agora é que nós temos que manter empregos, nós temos que manter a economia andando, nós temos que fazer com que o Brasil continue nos trilhos. Essa é a minha grande preocupação. Eu não estou, de jeito nenhum, querendo dizer que o presidente Michel Temer é 100% inocente. Eu considero ele inocente, que eu falo com ele olhando no olho dele. O presidente Michel Temer é um homem que conversa olhando no olho. Mas o que nós vamos esperar, que é deixar bem claro, é que essa denúncia, ela, assim que terminar o mandato, o presidente Michel Temer vai ter a oportunidade de se defender. Deputado Valmir Pracelli, o senhor concorda com essa análise feita pelo deputado Mauro Pereira? E pergunto mais, hoje continua a fase de oitivas lá na CPI da JBS, eu acho que o Congresso vai conseguir passar limpo toda essa história, todas essas relações, o que de fato acontece nessas relações? Olha, o que o deputado Mauro Pereira, quero dar o bom dia, expressou, é o que o governo e a base do governo aqui na Câmara tem expressado. Eles tentam evitar o prosseguimento desta denúncia, tentam evitar que o processo tenha sequência e seja investigado no Supremo e, consequentemente, o afastamento do presidente Michel Temer, com duas argumentações básicas, tentando desqualificar os denunciantes que estão presos e o Procurador-Geral da República. E do nosso ponto de vista, nós não estamos aqui discutindo o que fizeram os denunciantes, os irmãos Joesley, e o que fez o Procurador-Geral da República, em que pese o Procurador-Geral da República ter tido, em especial no seu mandato inteiro, mas especial nos últimos dias do seu mandato, posturas não condizentes com o que deveria ser o Ministério Público, em especial um Procurador-Geral da República, e em que pese esses empresários estarem envolvidos em vários escândalos de corrupção, nós não estamos analisando os dois casos. E a segunda narrativa que eles querem fazer é de que a economia do Brasil tem que se manter firme, forte, etc., como se a economia do Brasil tivesse firme e forte. Eles destruíram a economia do Brasil quando potencializaram um golpe contra a presidenta Dilma, e nós continuaremos insistindo isso, quando compuseram uma maioria sob o comando do Eduardo Cunha, sob o comando do Michel Temer, do Aécio Neves, e criaram uma instabilidade política e econômica no Brasil. E agora querem posar de paladinos da nossa economia, dizendo que ao afastar o presidente Michel Temer, a economia vai piorar. Ora, a economia está ruim, o cidadão que vai no mercado, o cidadão que vai na farmácia, sabe perfeitamente como é que está a economia do nosso país. O cidadão que está na fila do desemprego, potencializado pela crise que eles criaram, sabe bem. E o afastamento do presidente Michel Temer significa exatamente isso, a gente poder recuperar a economia, a gente poder dar ao Brasil um processo de recuperação, e o parlamento aqui não pode se omitir nesse sentido. Deputado Mauro, você acha que a gente está mais perto de passar a limpo toda essa história, tudo que aconteceu nesses últimos meses, nesse último ano, e o papel da CPI da JBS nesse processo? Bom, primeiramente, cumprimentar o meu amigo Valmir, desculpa não ter cumprimentado no começo. Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito positivo do nosso país. O Brasil está sendo passado a limpo, são mais de 300 pessoas já indiciadas na Lava Jato, aí tem empresários, aí tem políticos, e uma coisa é certa, nós temos um exemplo muito claro de que as coisas podem acontecer pelo melhor. Por exemplo, o ex-presidente Lula, ele está sendo investigado, terminou o mandato dele, agora ele está sendo investigado. Nessas investigações, ele está se defendendo. E alguma foi condenado, outra está se defendendo. E isso é a democracia. E é isso que eu quero para o meu país. O respeito às leis, o respeito às entidades e uma coisa é certa. A economia, ela vem sim se recuperando. A Bolsa de Valores, ela atingiu os números mais expressivos dos últimos 15 anos. E Bolsa de Valores com credibilidade, são investidores que estão acreditando no Brasil e que estão comprando ações. Isso mostra que o Brasil conseguiu recuperar
a credibilidade junto aos investidores estrangeiros e os investidores nacionais. É lógico que esse crescimento não vai ser crescimento como bolha, como era no governo Dilma. Pelo contrário, é um crescimento tranquilo. Nós estamos pagando todos o resto a pagar que a presidenta Dilma deixou, e foi muitas e muitas dívidas estão sendo pagas, inclusive as emendas de deputados, do próprio deputado de oposição estão sendo pagas, obras que desde 2011 estava parada, obras encaminhadas, posso até citar exemplo, como Bento Gonçalves, encaminhada pelo então deputado Pepe Vargas. Hoje as obras estão andando. Esse é o governo Michel Temer. E o que nós queremos é que ele continue, termine o mandato dele e depois disso ele irá responder. Para isso nós precisamos contar com o apoio, com a acessibilidade dos deputados e deputadas que querem o melhor do nosso país. Deputado Mauro, plenário essa semana, o senhor acha que vota alguma coisa? Esse projeto que inclui o norte de Minas na Sudene, a PEC sobre as mulheres, alguma coisa que pode ser votada? Olha, precisa ser votada, né? Nós estamos aqui, nós precisamos votar esse projeto que inclui a zona leste do estado de Minas para a Sudene é de extrema importância, porque hoje essa região de Minas virou uma situação muito difícil. Nós precisamos, eu sou do Rio Grande do Sul, mas nós precisamos ajudar todos os irmãos de todo o país, do Nordeste, onde tem dificuldade, essa casa precisa ajudar. O Rio Grande do Sul também foi ajudado agora com pouco tempo aí que foi aprovado aí o projeto que autorizou a renegociação de dívida dos estados. É isso que nós temos que fazer, um colaborar com o outro, e eu espero que nós tenhamos boa votação no dia de hoje e também no dia de amanhã. O senhor acredita, deputado Valmir Pracelli, que avança alguma coisa a pauta do plenário? Olha, o que nós temos visto nos últimos dias é a base do governo em polvorosa. Na realidade, há um puxa-estica na base do governo, no sentido de ter mais condições de ter benefícios, no sentido de poder aprovar ou rejeitar esse processo do Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça e aqui no plenário, e não estão preocupados com as votações dos projetos aqui no plenário. Esse projeto da Sudene, a extensão da área de atuação da Sudene é importante para o estado de Minas Gerais, para uma região bastante pobre, mas nós não vimos ontem aqui a base do governo com vontade de votar. Esse projeto, diga-se de passagem, a Sudene foi resgatada pelo presidente Lula, porque ela tinha sido desativada na época do governo Fernando Henrique, e que fortalece a região norte, nordeste e agora um pedaço bastante significativo do estado de Minas Gerais e Bahia, que também dependem desses recursos para poder crescer. A minha expectativa é de que a gente, como disse, possa aprovar a sequência da denúncia aqui no plenário, já que lá na Comissão de Constituição e Justiça há toda essa manobra que o governo está fazendo, e que a gente possa, assim, restabelecer o crescimento do país. A base do governo não quer votar nada, então nós vamos tentar trabalhar nesse sentido. Deputado Valmir Pracelli, deputado Mauro Pereira, muito obrigado pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera.